Esse é um tema polêmico, porque todo dev que entra, os primeiros 2, 3 meses é o mais difícil, porque quando você cai nesse mundo de microserviço e meio mal documentado, vamos ser sinceros, né? A gente sabe que o cara vai se perder. Ele vai ter que ir de endpoint em endpoint, vai ter que assumir a guarda, que seria assumir o cara que vai ficar na frente dos problemas, pra ele ir vendo aos poucos, fazendo pair programming. E aí, no fim das contas, ele reclama, nossa, a gente não tem documentação, a gente tem que melhorar. E o que esse cara faz pra melhorar? Nada, né? É sempre assim, todo mundo entra, reclama, mas na hora de, não, vamos sentar e fazer, pera aí que eu preciso fazer outra coisa, né? Fala Dev, beleza? Mais um episódio do Fala Dev aqui pro canal do YouTube da Rocket City. E hoje eu tô com o pessoal aqui do Mercado Livre pra gente conversar um pouquinho sobre microserviços. E cara, vai ser um prazer conversar com eles, porque além de resolver, pegar várias dúvidas que a comunidade tem, eu vou aproveitar também e tirar várias dúvidas pessoais que eu tenho, porque a gente tá num processo bem legal aqui na Rocket de começar a desacoplar um pouco a nossa aplicação, quebrar em serviços menores, começar a trabalhar com mensageria assíncrona. Então, vai ser pegar a nata do conhecimento diretamente pra trazer aqui pra dentro. Então, cara, muito massa essa experiência. Mas antes de mais nada, claro, eu quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho sobre o que vocês fazem hoje no Mercado Livre e qual a relação de vocês com o assunto de microserviços, né? Então, cara, pode ser começando pelo Diego, vou começar pelo meu xará, né? Porque com certeza Diegos vem primeiro, depois vem o restante. Legal, Diego, obrigado. Eu trabalho aqui no Meli na equipe de serviços. A nossa equipe é responsável por construir alguns dos serviços, construir e manter, na verdade, alguns dos serviços que a gente coloca no Fiori e disponibiliza para que os desenvolvedores utilizem na construção das aplicações. Legal. Juliano, manda lá pra gente. Legal. Bom, primeiro é um prazer, obrigado pelo convite. Nata, somos eternos aprendizes aqui, somos nada. Todo mundo aprendendo aqui diariamente. Muito obrigado pelo elogio aí. Eu tô no Meli aqui há 2 anos, eu sou gerente, manager de Cloud and Platform, e a equipe na qual eu trabalho é similar à equipe do Diego, porém eles cuidam dos serviços que a nossa plataforma oferece para os devs aqui do Meli. E a minha equipe cuida mais da plataforma em si, o core, inclusive gerenciamento dos microserviços, o ciclo de vida, esse tipo de coisa aí que no decorrer da conversa a gente vai desenvolver aqui. E basicamente, a título de curiosidade, a equipe que sustenta esse core hoje aqui no Meli é aproximadamente 300 pessoas, e em termos de dev a gente está passando de 5 mil devs mais ou menos, América Latina, e crescendo. Que massa, cara, que massa. Gabriel, manda lá pra gente também, cara. Fala, Dev. Muito obrigado pelo convite. Não pode roubar meu bordão não, cara, inventa outro. Cara. Pra mostrar como eu sou fã, pô. Mas, primeiramente, muito obrigado pelo convite, cara. É uma honra estar aqui com você. E obrigado também ao Juju por ter feito essa ponte. Como eles falaram, né, eu não sou do time de plataforma, eu sou, na verdade, o heavy user, que usa todos os serviços que eles estão disponibilizando. Eu tô no Meli aqui já faz 4 anos, então vim bastante tempo antes deles, e quando a plataforma ainda nem era tão boa, né, fazer um par aqui, esses caras tornaram a plataforma incrível. Hoje eu tô no time que se chama Seller Invoice, né, a gente faz o faturamento e a emissão de nota fiscal de todos os pedidos que saem do centro de distribuição. Então é um serviço bastante core e que demanda bastante agilidade, porque a gente não pode travar a operação, né? Então é sempre em runtime ali. No máximo uns 4 dias de operação travada, né? Que tu acabou de falar aí que vocês acabaram de resolver um problemaço. O Gabriel chegou aqui hoje já com 63 quilos a menos nas costas, depois de resolver aquele bug que levava 2 semanas, então ele já vem muito mais leve para esse final de semana, né? Exatamente, cara. Eu tava com medo de vir com essa pressão, mas finalmente a gente resolveu um pouco, minutos antes, assim, nos 3 minutos, faltando um pouquinho dos acréscimos, e deu tudo certo. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Juliano, só pra gente ter um pouco do overview, cara, pra galera entender um pouquinho dos assuntos que a gente tá falando aqui, dá um panorama pra gente, um pouco de números em relação à parte de microserviços dentro do Meli, cara. Diretamente aos números, hoje a gente tem mais de 20 mil microserviços rodando já, porque tudo aqui no final do dia acaba sendo um microserviço. E é até legal porque a gente participa em várias lives aí e a galera até pergunta, né? Pô, mas há algumas semanas você falou que era 8 mil, agora são 10 mil, agora são 12. E realmente está crescendo muito, cara. É assustador isso aí.
É mais ou menos esse número de microserviços e isso gera aproximadamente 8.000 deploys por dia em distintos ambientes. É uma curiosidade, o dia que temos mais deploys aqui é quinta-feira, nunca sexta, né? E, cara, aí tem esses aproximadamente 16 mil microserviços e crescendo aí, rodam em mais ou menos 120 mil instâncias, e aí eu tô falando do EC2, ou a do Google, que eu sempre esqueço o nome, cara, o paralelo do EC2 lá no Google. Google Cloud Engine. É isso mesmo, acho que é isso mesmo, enfim. Legal. E, cara, temos 1 milhão aproximadamente de jobs que rodam por dia. Nosso sistema interno de mensageria aí, aproximadamente 52 milhões de mensagens por minuto. E mais ou menos é isso, cara. E o legal, um número bem legal que eu gosto de citar, é o número de requests web por minuto que a gente tem aqui. A gente bate em 5 milhões direto no nosso front. Só no Mercado Pago e Mercado Livre em si, o site. E aí o interessante é que cada request desse aí, né, em média, vai sensibilizar pelo menos mais uns 5 microserviços aí. Então você multiplica 5 milhões por 5 aí, é o tanto de requests que a gente tem nesse momento aqui, dentro dos nossos microserviços. E aí vira um assunto gigantesco aí, como que a gente conversa aqui dentro também, mas... Vamos começar da parte mais básica, porque assim, vocês falam que vocês têm 16 mil microserviços. Mas, cara, das minhas andanças por esse tema, tem muitas pessoas que caracterizam de formas diferentes um microserviço, né? A que ponto vira um microserviço, o que é, o quanto de responsabilidade tem que ter dentro de um microserviço. Como que vocês caracterizam isso dentro do Mercado Livre? A que momento vocês falam, não, isso aqui é um microserviço ou isso aqui já está grande demais para ser considerado um microserviço, precisa virar outro, precisa ser desacoplado? Como é que é esse momento de decisão? Eu acho que essa é uma resposta... que não tem um certo ou errado, né, na verdade. Ela é difícil de dizer, assim. A gente, pelo menos aqui no meu time, né, a gente sempre avalia muito qual que é o capability que aquele possível microserviço bater. Né? Se for um capability grande, né, um comportamento que ele é grande o suficiente para se manter e ele mesmo fazer sentido por si só estar lá, a gente normalmente quebra no microserviço, né? E sempre quando tem funcionalidades novas, a gente normalmente reavalia, né? Faz sentido a gente manter aqui? Ou será que esse microserviço está muito grande? Né? E um exemplo disso é o nosso serviço de faturamento mesmo, né? Que é o cara que controla todas as notas fiscais do Mercado Livre. Quando a gente nasceu, né, há 4 anos atrás, a gente foi colocando bastante coisa lá. Então era nota fiscal de serviço, nota fiscal de produto, regras de negócio como notas fiscais de complementares, coisas de observação das notas. A gente chegou num ponto onde ficou tão grande, né, que aquele microserviço já estava quase um monolito. E aí a gente viu, não, peraí, já tá na hora de refatorar. O que mais vai vir de novo? Vamos quebrar esse cara, vamos mover uma peça daqui para lá. Aqui, pelo menos no meu time, a gente sempre avalia essa necessidade, né? Qual que é o capability daquele microserviço? Ele já está grande o suficiente, ou dá para colocar mais uma coisa lá, ou se isso que está nascendo, ele realmente não tem nada a ver com aquilo que a gente já tem e faz sentido a gente deixar isolado. Né? Um outro bom caso que a gente gosta bastante de isolar aqui é, por exemplo, gateways para serviços externos. Então, tipo, né, um gateway para o Cefaz, que é o fisco aqui do Brasil. Um gateway para um birô que vai prover informação de CNPJ. A gente normalmente deixa esses caras bem desacoplados, porque se precisar desligar um e ligar um outro, é a ponto de só mudar uma rota do Nginx, por exemplo. E claro, às vezes ajustar alguma assinatura de JSON, né? Mas pelo menos a gente não tem que ficar modificando um código e diminuindo a chance de introduzir algum bug, por exemplo, né? Então, aqui pelo menos a gente toca assim. Cara, assim, talvez nem todos vocês estiveram lá, mas alguém consegue me comentar um pouquinho, talvez, como foram os primeiros passos, talvez, do Meli olhando para microserviços, da onde que nasceu essa necessidade, quem que foi o primeiro maluco que levantou o dedo para falar sobre isso e... não precisa ser quem a pessoa, mas, cara, vocês lembram disso? E como é que andou daí pra frente, assim? Partiram pros estudos ou foram começar a fazer testes desde o começo? Qual foi essa parte cultural que teve nesse momento, assim? Realmente não estávamos lá, né? Mas a gente escuta falar a historinha, né? É igual no Star Wars lá, quando a Rey vê o Han Solo e fala, nossa, foi tudo verdade. Ele fala, foi verdade. A gente, como nerd, fica encantado, né, de ouvir as histórias, né, cara? Porque realmente foi muito legal essa transição. Mas, assim, contando um pouquinho de historinha, né? O Meli nasceu em 99, né? E era uma aplicação Java, um jarzão, chegou a 75 MB, e aí o deploy disso era copia e cola aí, né?
E aí nesse momento todo mundo codificava, obviamente, no mesmo monolito, enfim. E aí o Meli começou a crescer bastante e isso não escalava mais, né? Na época aí com quase 100 desenvolvedores, e quando ia subir alguma coisa era aquele caos, né? Porque alguém não testou algo direito e rolava um rollback, alguém perdia funcionalidade. Git, o que era Git, né? Nessa época aí, enfim. Branches, enfim. Git era o númerozinho no final, né? Versão 1, 2, era 3, pasta, cópia. Né? É verdade, então. Aquelas muitas pastas, né? V1, V2. Então era o caos, né, cara? Então o deploy começava na sexta, final do dia e varava até domingão e olha lá, né? Talvez perdiam funcionalidades. Fazer deploy 3 da madrugada já para, cara, se impactar a galera, Exato. Já não impacta tanta gente, né? Exatamente, cara. Cara, isso aí não escalava mais, né? Esse monolitão. Falaram pra mim já por volta de 2015, 14, alguma coisa assim. Já começava a falar de microserviços. Talvez eu erre um pouquinho os anos aí, tá? Falaram, cara, vamos começar a fazer alguns pilotos aqui, alguns testes. E separaram alguns maluquinhos de determinada área, começaram a desacoplar por business unit e assim, é muito comum quando você está nessa jornada de migração para microserviços que você acaba decompondo o seu monolito em outros monolitos e esses monolitos vão virando outros monolitos até você chegar lá, porque acaba sendo loucura. Não, agora tudo é microserviço, você começa a querer decompor. E é o caminho certo isso? Cara, eu diria que não tem um certo ou errado, cara. Você pega os livros do Sam Newman lá, por exemplo, ele fala, cara, cada caso é um caso. Mas eu acho que o Diego tem alguma opinião sobre isso, mas só terminando a historinha aí provou-se funcional, né, essa criação de microserviços. Aí, cara, todo mundo começou a migração realmente para microserviços, certo? Mas aí o que aconteceu? O Gabriel foi lá criar os microserviços dele, ele criava na tecnologia dele, criava lá com Docker, sei lá, utilizando imagens lá que ele queria. O Diego criava como ele queria, eu criava como eu queria, queria usar um Kafka, você queria usar um Rapt. Foi legal, isso trouxe agilidade. A gente conseguia fazer deploy quando a gente bem entendesse e assim por diante. Só que isso gerou um caos na administração. Tem até aquela figura da Netflix que mostra a relação entre os microserviços da Netflix, né? Cara, isso aí não se mantinha mais, porque quem garantia que a imagem lá de Docker que o Gabriel subiu lá era a última, mais atualizada, lá sem um backdoor, sem uma implementação de segurança, e você usou Kafka, você saía da empresa, quem ia usar a Kafka? Isso passou-se a gerar um ambiente ingerenciável. Então aí entra essa tal plataforma que a gente fala bastante, que é o Fury, que resumindo, depois se quiser a gente baixa mais um nível sobre ela aí, mas é uma plataforma no qual todos os devs aqui do Mercado Livre entram e fazem uma criação do seu microserviço. E ela propõe determinadas linguagens, determinadas tecnologias, determinados serviços. E aí hoje, sim, tudo continua sendo microserviço, só que de uma forma bem organizada. A plataforma garante que as imagens Docker que vão ser utilizadas são as mais atualizadas, o banco de dados, o serviço da nuvem X, Y é o adequado e assim por diante, em termos mais gerais aí. Mas basicamente essa é a nossa história para microserviços. Eu como um heavy user aqui, eu gosto de sempre dar o exemplo que o Fury hoje, ele é uma Heroku, mas super boostada. Tipo, é um mega Heroku que abstrai tudo pra gente, facilita muito esse nosso serviço de criar microserviços a ponto de, vamos criar um microserviço aí. Não, vamos mudar da GCP pra AWS em um clique. Cara, eu quero que vocês falem sobre esse Fury aí, com certeza, que eu quero entender um pouquinho mais, mas antes eu quero ouvir o que o Diego tem pra falar lá. É legal, eu acho que a historinha que o Juliano é bem bacana, o Juliano contou é bem bacana, mostra que o Meli passou por 3 fases distintas, né? Passou pela primeira que todos nós conhecemos, que é o jarzão lá, o deploy do jar, com release train, com reunião de Gmood e tudo mais. E aí a gente passou por uma época que a gente disponibilizava a infraestrutura, né? E me dá um start.sh aí e eu coloco no ar. Caralho, isso é bom. Bem isso aí. Não sabe o que tá fazendo, né? Mas dá o script ali que é nóis. A gente põe no ar e foi bom, cara, bom pra caramba, porque a gente teve um período onde a inovação tecnológica que o Meli conseguia colocar era muito grande. Porque a gente não tinha mais as barreiras daquele único jar, né? Cada um poderia usar o que queria para inovar e para evoluir o negócio.
Porém, foi o que o Juju contou. Chegou uma hora que ficou ingerenciável. Imagina que, por exemplo, eu vou lá, pego o Kafka, coloco no ar, só que eu não tenho um conhecimento aprofundado disso. A gente tem uma escala no Meli absurda. Primeiro dia funciona bem, daqui a 3 dias o negócio escala violentamente e sai do ar. Como que eu faço para recuperar? Quanto tempo demora para que esse negócio volte para o ar? Como é que eu faço um sharding, por exemplo, de um banco? Ou um resharding? Então esse tipo de coisa que começou a gerar muito problema. E foi aí que nasceu o Fury. E o Fury trouxe um viés que, na minha opinião, é muito interessante, que ele permitiu que a gente escalasse as equipes e não mais só a infraestrutura, né? Então a gente começou a trazer devs e a plataforma ajudou para que a gente conseguisse, que esse pessoal que vinha chegando conseguisse ter um arcabouço pronto, uma base pronta para sair desenvolvendo. O Juliano chegou a citar algumas coisas, né, e o Gabriel complementou na questão de, talvez, desafios que vocês tiveram, que foi manter essa padronização, né. O que foi bom, porque deu pra testar muita coisa e deu liberdade pra galera inovar, e o ponto ruim é que, cara, não tinha padronização nenhuma, e novamente, como o Juliano citou, provavelmente deve ter trazido problemas de segurança, tá usando até a versão errada, essas coisas assim. Vocês lembram de, talvez... Quais outras lições o Mercado Livre, no geral, aprendeu colocando os primeiros microserviços no ar em produção e fazendo eles funcionar? Vocês conseguem distinguir, assim, alguns pontos que vocês acham que foram lições muito importantes para vocês, assim? Eu creio que a primeira delas é que, por mais que todo mundo queira usar qualquer tecnologia ou qualquer framework que a gente vê no mercado ou vê aí na internet, é que a gente tem que ter uma certa padronização e ter uma equipe que seja especializada, porque um dos grandes sofrimentos que o Meli tinha é o tempo de downtime, o quanto a gente demorava para voltar de um downtime. Outra grande lição que eu acredito que o pessoal tenha visto é métricas, né? Tudo aqui no Meli é pautado em métrica. A gente tem métricas para tudo e isso nos ajuda muito, né, nessa recuperação de downtime. Eu adicionaria que de ouvir falar, tá? E aí também apoiado em leituras aí, a princípio o fluxo natural na adoção de um ambiente aí de monolito, de microserviços, perdão, tende a elevar o seu custo. Isso foi algo que eles perceberam de cara, né? Assim, eles mantinham uma estrutura com um jarzinho, com meia dúzia de servidores, com banco de dados, e de repente foram para um mundo com 300 bancos de dados, 300 servidores. E isso para o executivo que só vê números, lá logo a princípio, lá o cara já vê, não, para com essa porcaria de microserviços aí, então de repente é uma conta que se paga um pouco lá na frente. E aí a galera tech teve que brigar muito aqui para justificar essa investida realmente. Hoje é um pouco mais fácil porque todo mundo se fala disso aí, né? Agora imagina há X anos atrás aí, que não se falava e você tinha que convencer um seu board de executivos aí. E aí uma outra lição também é que é muito mais fácil, meio alinhado com o que o Diego falou aí, era meio que óbvio, mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada, é muito mais fácil você monitorar e ter métricas de um ambiente simples, realmente de um monolito. Quando você começa a se distribuir tudo, se você não tem algo que suporte, um ferramental que te permita agregar logs, agregar métricas, enfim, você vai ficar muito mais vendido do que no monolito, e é o que aconteceu no nosso segundo cenário lá, antes de ter o Fury. Então, como eu monitorava lá naquele segundo cenário, de novo, aquele exemplinho lá, se todo mundo está com a última versão da imagem, se todo mundo aplicou, sei lá, lançaram uma lib nova para Node aí, para corrigir algum erro, e se todo mundo aplicou, é muito difícil nesse cenário de microserviços caótico, digamos assim, que era um meio caminho que a gente estava lá. Então, acho que foram duas lições aí que aprenderam duramente. Eu acho que é legal tu falar isso, né? E um ponto que eu acho que é interessante trazer é que, tipo assim, nenhuma empresa que está no momento de fazer uma migração, talvez para utilizar microserviços, vai se sentir confiante para fazer isso, né? Ou vai ter todo o conhecimento para conseguir fazer isso. Porque como vocês trouxeram, cada empresa tem o seu próprio contexto e vai fazer de uma forma diferente.
né? Então, vocês aprenderam muito com a prática, né? Vocês colocaram as primeiras coisas no ar, começou a dar muito erro, começou a ter problema de segurança e vocês foram criando as soluções em cima disso, né? Mas, cara, vocês citaram sobre a plataforma Fury, e eu tenho certeza que deve ser algo que o Gabriel usa bastante também no dia a dia. E o que essa plataforma permite para a pessoa? Ou o que ela limita a pessoa? É versão da tecnologia? É qual tecnologia que ela vai usar? Mesmo assim, ela tem opção de escolha? Quem é que escolhe isso? Como é que funciona? Isso tá muito interessante para mim, cara. Quer mandar aí, Gabriel? Vai lá. Dá visão do usuário, hein? Já xinga a gente ao vivo aqui agora. Antes puxou o saco, agora é o momento de... Não, cara... Eu vou ser sincero, eu sou fã do Fury, e principalmente, especialmente agora que o Fury tá evoluindo muito. Quando eu entrei no Meli, ele era um pouco limitado, né? Eu até já falei isso em algumas outras participações. Ele era um pouco limitado, ele limitava bastante, o pessoal não gostava, porque ele tinha o básico. De uns 2 anos pra cá, quando esses feras entraram, o Fury virou a estrela do Meli, porque a quantidade de feature e evolução que veio tendo é absurda, né? Então, hoje eu sou mega fã. E eu sou fã justamente porque eu sei como é manter serviços no ar, né? Eu também sou batalhador, já tive outras startups, já trabalhei em empresa onde eu tive que manter serviço, manter um Rabbit, um Kafka, um Mongo, e eu sei como isso é chato. E por isso que hoje eu sou fã do Fury, porque eles abstraem tudo pra gente, cara. É bizarro, assim. Você quer criar um cluster de máquina para subir seu microserviço, um clique, preenche o nome do seu cluster e ele vai te subir com load balancer tudo configurado, segurança tudo configurada, um dashboard do Datadog com todas as métricas da JVM ou, sei lá, do Node, requests, entrada e saída, uso de memória, tudo configurado. Você quer um banco de dados? Ele abstrai também, você um clique cria um MySQL, por exemplo, se você quiser um banco de dados relacional, com todas as métricas, slow queries, tudo que vem mais do top, para você nem se preocupar direito com isso, e vai além, né? A abstração, uma coisa que eu gosto de citar, para entender o poder do Fury, é que é o seguinte: de uns tempos para cá, a LGPD tá muito forte, né, no Brasil. Todos os sites, todos os sistemas estão se preocupando bastante, cookie consent, todas essas coisas estão realmente pegado. Com o Fury, eles conseguiram migrar, eu não sei nem quantos, não sei nem qual que é o número aí, mas cerca de milhares de petabytes de objetos que estavam no S3 para S3 mais seguros, fazer todos os documentos serem encriptografados de maneira segura, sem que a gente, né, sem que os desenvolvedores tenham que fazer qualquer coisa do tipo, sabe? É uma parada muito sinistra. Que legal, o Fury ele funciona como se fosse um middleware ali entre a aplicação e o ambiente da infra e consegue rodar muita coisa ali, né? Exatamente. Para ficar um pouco mais claro, assim, a gente, aqui do ponto de vista do dev, a gente usa algumas SDKs que o pessoal do Fury, né, de serviços, disponibilizam. Então é como, assim, você quer integrar com um banco chave-valor, né, um banco meio NoSQL, como um Dynamo, lá no Fury ele se chama KVS. Então você vai integrar com KVS. Antigamente, por exemplo, era um Cassandra. Eles fizeram por debaixo dos panos sem que qualquer dev saiba. Quer dizer, a gente até sabia, né? Porque tem, às vezes, os riscos de downtime, né? Então a gente tem que saber o impacto. Mas, a grosso modo, sem que qualquer dev saiba, mudaram do Cassandra para Dynamo. E a gente não sofreu nada, cara. Não sofreu nada. As SDKs funcionam como contratos, então tu tá lidando com uma API, eles fazem o... Que massa. Exatamente. Massa, nesse nível, assim. E como eu até tinha comentado, nesse problema que a gente teve recente aí, a gente teve que mudar de cloud, mas foi só para um exemplo, né? Foi só para um teste. A gente saiu da AWS e foi para GCP num cluster totalmente criado do zero em 1 segundo. Um clique de botão. Deleta o cluster daqui, cria um cluster na GCP e tá pronto. Corre pra braço, cara. Uma coisa que você perguntou foi sobre as tecnologias, e assim, e só voltando um pouco, você quer desenvolver um microserviço lá no Fury, certo? É uma página web, né? Você entra lá, coloca lá microserviço do Diego, legal, e aí o Fury... Posso botar esse nome? Pode, o nome que você quiser. Tem algumas constraints lá, de caracteres especiais, enfim. Aí você escolhe dentro de uma determinada gama de tecnologia, Java, Golang, Python, enfim, temos um conjunto lá, mais ou menos bem estabelecido, e dá um ok. O que o Fury faz por baixo dos panos? Ele cria um repositório privado para você ir no GitHub,
Nesse repositório, ele já coloca um conjunto básico de artefatos lá para você clonar o repositório e já dar um Docker Compose Up. Você já vai subir a sua aplicação respondendo a um ping. Enfim, já cria dashboard em Datadog, New Relic, Kibana, etc. para você também, com tudo pronto para você logar métricas de negócio, métricas de sistema, logs, enfim. Aí, utilizando as SDKs que o Gabriel citou. E aí, por exemplo, você precisa lá de um chave-valor. Você clica lá, vai lá no Fury, manda criar ele, dá o nome, etc. E vai na sua aplicação, coda isso aí. E aí o Fury vai cuidar da escala, do release process, de ambientes e em linhas gerais, essa aí. E aí, aproveitando esse exemplo que o Gabriel contou aí, dessa abstração, e fizemos a encriptação dos dados em repouso aí, dos objetos, foi esse cara aqui, o Diego, que cuidou dessa loucura aí. Talvez seja uma coisa legal, uma boa vantagem que a gente pode descrever, uma historinha legal. É bacana pra caramba. Um ponto interessante que eu queria agregar essa parte dos serviços, né, que a gente tem. Além de toda a abstração que ele traz, tem uma equipe por trás especializada naquilo, né? Então, como o Suak falou, tem a galera que toma conta lá do KVS. Cara, os caras são especializados em Dynamo, e essa equipe ela é responsável não só pelo uptime, mas também pela eficiência, por monitorar custo, por segurança, por tudo que é relacionado a esse serviço. Então, é um cenário muito diferente do que a gente tinha antes, né? A gente tem uma equipe que é especializada nisso. Com relação ao Object Storage, é um dos serviços que a gente toma conta aqui no Brasil. Foi lá que a gente teve que fazer a migração de um montão de objetos que estavam em um bucket, e a gente teve que migrar para buckets mais seguros. E é interessante, dá para falar aqui, a gente tinha a primeira versão do Object Storage, que nasceu há 4 anos atrás, era um único bucket com vários prefixos embaixo. Então, cada aplicação do Fury que criava um bucket, ele colocava um prefixo embaixo daquele bucket único que a gente usava. Cara, no começo foi ótimo, funcionava perfeitamente. Isso por quê? Porque existe um hard limit de número de buckets por account da AWS. E a preocupação era exatamente essa, né? A gente não ter esse hard limit. Só que com a medida do tempo, conforme foi escalando, a gente começou a sofrer outras coisas. A galera burlando isso aí que nem aquela galera que vai pegar um software para usar na empresa e paga por usuário. Cara, eu vou criar um e-mail só, passo a senha para todo mundo loga no mesmo, tá resolvido. E foi interessante porque alguns problemas que a gente começou a ter. O bucket, por exemplo, ele tem um algoritmo que ele fica analisando o modelo de utilização desse bucket. Como que as aplicações utilizam o modelo de acesso, né? O padrão de acesso que tem esse bucket. Só que no nosso caso, como a gente tem um montão de prefixo, cada prefixo é uma aplicação que usa, cada aplicação tem o seu padrão de acesso. O algoritmo da AWS não conseguia ser eficiente para fazer um pré-scale da infraestrutura. E aí a gente começou a sofrer slowdown no acesso a esse bucket. Mas uma aplicação acabava influenciando a outra. Esse é um exemplo. E uma das grandes dificuldades que a gente teve foi, imagina que eu tenho um montão de aplicações usando esse mesmo bucket, mandando dados e lendo dados a todo minuto, toda hora, e a gente tinha que migrar isso para um bucket novo, migrar a aplicação do cara sem causar downtime. Imagina que quando eu pudesse trocar o ponteiro, né, poder ter chegando coisa ainda. Como é que eu garanto que isso não vai dar downtime para a galera? Foi um desafio bastante interessante. A gente chegou a conversar com a galera do S3, os engenheiros do S3, para pegar como a gente vai fazer. No final, a gente montou um modelo nosso aqui e acabou funcionando super bem. A gente está no meio dessa migração. A gente já migrou todos os buckets que tinham dados mais sensíveis, né? Agora a gente está migrando os outros que são mais tranquilos. Isso aí é quase que dá para fazer uma correlação com isso que tu falou do bucket, né? De alguma operação tá influenciando outra. Mesma coisa, sei lá, levar para o ambiente de monolito e microserviços e bancos de dados separados, né? Às vezes tu tem ali a tua aplicação, o monolito, tem uma ação ali que tá ferrando com o teu banco e tem uma ação que não tem nada a ver, que não consegue acessar o banco, não consegue utilizar porque tem outra que ocupando memória, CPU demais, né? Fazendo um paralelo, né, que o Juju até comentou que eu tinha uma opinião sobre microserviço. Eu acho também que é muito difícil a gente nascer como microserviço, você saber aonde é a fronteira que você corta, né? Então, até vários livros que você lê, a galera recomenda, olha,
nasce um pouquinho maior e aí depois você vai quebrando conforme a necessidade. E foi bem isso que a galera fez. No começo, cara, atendia super bem, vamos lançar e depois a gente vai refatorando. O próprio Fury, assim, né? O componente central do Fury, a famosa Fury API, ele é um meio monolitão lá, viu? Agora que a gente tá meio que destrinchando, né? Mas já viu, né? Casa de ferreiro. Não, mas não é porque você tem microserviços dentro de casa que tudo precisa ser microserviço, né? Eu acho que é muito essa questão de analisar o contexto, né? E aí, aproveitando, tava meio incluso na sua pergunta lá, né? Você falou sobre as tecnologias, daí eu comentei que você tem um range certo limitado de tecnologias. E o que isso implica? A gente tem que ser honesto, tem que falar os prós e os contras. E como o Gabriel falou, o time não cloud é basicamente no-ops hoje, eles não se preocupam em manter o ambiente tão profundamente, enfim. Só que a gente traz algumas limitações, por exemplo, se o cara quer desenvolver em Elixir, não vai, a gente não disponibiliza. Mas, por exemplo, se o cara realmente tem uma necessidade que vale a pena, a gente vai criar um ambiente off-Fury para ele, e ele vai lá, vai desenvolver, ok. Hoje, a título de curiosidade, 75% de tudo que está no Meli é Fury, 25% é o mundo off-Fury, e aí nesses 25% inclui-se alguns microserviços que são fora do padrão, digamos assim, e aí banco de dados Oracle, o SAP, SuccessFactors e esse tipo de coisa. E aí o Fury, ele faz a interface com as clouds. Hoje a gente tem GCP e AWS, certo? Então, dificilmente também um dev não cloud vai fazer alguma operação diretamente no console da AWS, no console da GCP. Então, eventualmente, isso pode ser um ponto que a pessoa tenha que considerar. Vai ter um desafio? Vai ter um enorme desafio, igual o Gabriel tem aí, o enorme desafio dele aí de emitir milhões de notas fiscais por dia, enfim, para a América Latina inteira, e pensar que isso não pode cair, tem que ter fallback, resiliência, etc. Mas é um ponto a ser considerado também. E é importante a gente citar, deixar bem claro que você traz milhões de benefícios e um ou outro malefício. Não sei se chega a ser, mas dependendo do ponto de vista pode ser. São limitações, né? Exato. E aí, inclusive, tem um artigo bem legal do Nubank sobre isso aí. Eles realmente falam que lá também eles tinham um excesso de liberdade e hoje eles estão mais contidos porque eles começaram a cair naquele cenário que a gente entrou aqui no Meli há alguns anos atrás, de ter muita coisa dispersa e se tornar ingerenciável. Porque muita gente defende que uma das vantagens, uma das maiores vantagens de microserviços é poder necessariamente trabalhar com diferentes tecnologias, diferentes ambientes, mas não é bem isso, né? As vantagens, existem outras várias vantagens antes disso, isso pode ser uma digamos, das consequências de fazer tudo isso. Exato, tem que ter a visão corporativa também, né? O custo, a manutenção. Pô, é muito legal entrar um dev aqui que quer mexer com Elixir, por exemplo, mas amanhã esse cara vai embora, ninguém mais conhece, então tem que se pesar. Uma das coisas que a gente levanta bastante das entrevistas é justamente isso, né? Deixa bastante claro, cara, aqui é assim, aqui tem o Fury, qual que é o seu input, né? Qual que é o seu feedback, se vai gostar, não vai. Porque a gente sabe que tem sim muitos devs que se frustram e acabam indo embora. É uma das batalhas que a gente tá aí, né? No século da tecnologia superaquecida, onde a galera vem e vai embora, então não dá pra deixar isso a custas do dev, né? Com certeza. A galera tem aquela ilusão que é como se fosse uma startup, né? Na startup, normalmente, quando tá começando, você consegue mexer em tudo. Você coloca em produção, você tira, você faz... E a partir do momento que a empresa vai crescendo, ela não pode mais se dar o luxo de ter downtime, de ter impactos com tempo maiores, né? E isso pede para que você tenha uma organização melhor e vai gerar um pouquinho de limitação. Eu acho que isso que a galera tem que começar a entender um pouquinho, né? Cara, assim, a gente tá 36 minutos e pra mim parece que passou 5, porque eu tenho pelo menos mais umas 5 horas de dúvidas pra tirar com vocês. Mas, cara, uma das coisas que o Juliano citou rasamente, assim, que eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais é sobre ambiente de desenvolvimento. Porque quando a gente fala sobre microserviços, cara, beleza, produção, arquitetura é algo pra produção. Ambiente de desenvolvimento, quem vai desenvolver acaba trabalhando, geralmente, pega um microserviço isolado ali e desenvolve com aquilo. Como é que é o ambiente, assim? O Juliano falou um pouquinho de Docker Compose e tal, a pessoa sobe realmente o ambiente todo na máquina dela, como é que ela testa as coisas ali dentro, como é que é o ambiente no geral, assim? Antes que eles respondam, que eu sei que eles vão falar,
mas eu reli alguns tempos atrás o livro lá do Sam Newman lá, e a Dev Experience é um pain point que ele destaca quanto a microserviços, porque está tudo distribuído, né? Você vai subir 5 microserviços Java na sua máquina aí, já ferrou, né? Enfim, só destacando esse trecho do livro e deixando aí sugestão de leitura aí para quem quer conhecer mais esse mundo aí. Eu consigo falar um pouquinho da parte de serviços. Hoje realmente não é tão legal a gente, como você faz o teste da sua aplicação local com serviços. Os serviços eles rodam numa infraestrutura própria. E, então, inicialmente a gente não tinha, você tinha que mocar esse serviço para você rodar na sua máquina. Agora a gente está lançando, já lançou, acho que 1 quilo atrás a gente lançou já para 2 ou 3 serviços. A gente tem o Sandbox Services, que chama, que é onde a pessoa consegue na máquina dela apontar para um ambiente isolado de desenvolvimento para aquele serviço que ela está usando. Então, por exemplo, se eu tenho um KVS, eu não me recordo exatamente quais são os serviços que já tem, mas, por exemplo, se ela tem um KVS, ela consegue criar um ambiente isolado para que ela consiga testar. Mas é um ambiente na nuvem mesmo, né? Na nuvem na verdade, por trás é um escopo separado, uma infraestrutura separada para ela, para que ela aponte a máquina local dela e comece a usar aquele ambiente de teste, né? Voltamos à minha época de ouro, onde eu abria o FTP direto e editava os arquivos lá, né? Quase a mesma coisa. Não, brincadeira. Gabriel, cara, tu que tá trabalhando com isso dia a dia, como é que é um pouco da experiência, assim, cara? Cara, deixa eu te contar, essa realmente é uma das maiores dores, né? Como eles falaram, que também tá melhorando agora, mas sempre foi a maior dor. O que tem um lado positivo e negativo, na real. O lado positivo é que a gente acaba se apegando muito mais e se dedicando muito mais em fazer testes unitários e integrados decentes. Porque para testar local é quase impossível, para ser sincero. O que a gente mais consegue ter normalmente é assim, o KVS, DS, né, esses serviços do Fiori, a gente interage via SDK e o que a gente faz é, quando tá com um profile de dev, sobe uma implementação mock. Então você acaba fazendo tudo em memória ali, não simula nada real, mas dá para pelo menos seguir para testar. A única coisa do banco, o banco é mais fácil, né? Com o Docker mesmo a gente sobe um container do MySQL, por exemplo, então esse é o, acho que é o serviço mais de boa que tem para simular. Mas tirando isso, era mocando todas as interfaces de integração com o Fiori, se apegava bastante aos testes unitários de integração, achou que tá maduro, gera um PR e sobe no scope de stage lá, né? Que seria a homologação. E aí a gente usa e abusa do escopo de homologação, porque lá sim é integrado com todos os serviços, então lá a gente abusa e não tem essa de, vou subir uma versão quebrada. Aqui é o que tem, você quer testar integrado, é lá. Então se quebrar, quebrou, se alguém estiver fazendo um outro teste, de repente, rola uma comunicação, pessoal, alguém quebrou o serviço tal, queria testar integrado, assim. É difícil de acontecer, né? Mas às vezes acontece, porque aqui também é bem separado em squad e tudo mais, né? Então cada um tem os seus touch points, assim. Mas a gente usa e abusa do ambiente de homologação porque lá sim tem todos os serviços à disposição, né? Todos para facilitar os testes integrados. E desculpa talvez estar tendo que fazer vocês exporem coisas que talvez não sejam tão boas, mas é super importante que vocês falam que, cara, tá... É massa ver isso, né, cara, no mundo real, porque eu tenho certeza que muita gente vê de fora e pensa, nossa, deve ser, tipo, só 1000 maravilhas, beleza, já chegaram num patamar que, tipo, não tem mais nada pra evoluir tecnicamente, tipo, 100%, legal, mas cara, todo mundo deve do mesmo balde e, cara, tá todo mundo lidando com o desafio diariamente. Mas, cara, uma dúvida que eu tenho bastante, assim, sobre microserviços, eu queria perguntar um pouquinho como que vocês lidam com isso, que é a questão de documentação. Documentação a nível de, tipo assim, a pessoa tá lá, vai começar a desenvolver um novo microserviço. Como que essa pessoa sabe quais mensagens são enviadas por outros serviços? Que tópicos que ela pode ouvir? Ela tem que se comunicar com a pessoa, com o squad que desenvolveu aquele serviço? Como é que funciona isso e para ela ter um pouquinho dessa noção? Esse é um tema polêmico porque todo dev que entra, ele sofre, os primeiros 2-3 meses é o mais difícil, porque quando você cai nesse mundo de microserviço e meio mal documentado, vamos ser sinceros, né? A gente sabe que o cara vai se perder, né? Ele vai ter que ir de endpoint em endpoint, vai ter que assumir a guarda, que seria assumir o cara que vai ficar lá na frente dos problemas para ele ir vendo aos poucos, fazendo pair programming. E aí, no fim das contas, ele reclama, nossa, a gente não tem documentação, a gente tem que melhorar. E o que esse cara faz pra melhorar? Nada, né? É sempre assim, todo mundo entra, reclama, mas na hora de, não, vamos sentar e fazer, pera aí que eu preciso fazer outra coisa, né? Mas o que é legal, puxando a sardinha pro Fiori de novo,
a gente tem um serviço que chama Traffic Catalog, depois os meninos falam melhor sobre ele. Esse serviço é basicamente para a gente expor as rotas que o nosso microserviço expõe, para depois configurar para o Service Mesh, né? No fim das contas a gente usa isso e fazer a autenticação de que serviço pode chamar microserviço, ter toda a parte de autorização entre os microserviços. E esse cara é legal porque ele lê as rotas a partir de um Swagger. Então a gente já passa a meio que ser obrigado, né, entre aspas, a gerar um Swagger bonito na nossa aplicação para facilitar justamente na configuração desses endpoints. Então aí já está um primeiro passo para documentação, né? Um segundo passo é o time ter maturidade para toda vez que for desenvolver uma nova iniciativa, normalmente o Tech Lead, né, já cobra mais para a gente já desenhar, para o time desenhar melhor essa iniciativa e colocar num Confluence, por exemplo, e aí facilitar, né? Então é um processo, é uma dor na real, ainda mais devs indo embora, né? Essa é a maior luta de todas, eu acho, de hoje em dia, assim. É bem difícil de você fazer, principalmente a governança de tudo isso, né? Imagina como que você governa 16 mil serviços. Mas é o que o Suak falou, depende muito de cultura, de como você usa. O Fury dá algumas ferramentas para isso. Tem o serviço mesmo de Traffic Catalog, ele usa um sidecar em cada instância, e esse sidecar que autentica o tráfego. Quando você libera algumas rotas, ele coloca um tokenzinho que chega do outro lado e valida se você pode ou não falar com outro serviço. Então tem um sidecar que faz esse controle. E isso já facilita bastante, né? Porque isso traz pra gente segurança e que ninguém vai falar com quem pode. Esse ponto que eu queria puxar, né, cara? A segurança da pessoa que tá lá desenvolvendo em, tipo, cara, vou ouvir uma mensageria, vou fazer alguma coisa, será que tá vindo as informações do jeito que eu acho que estão vindo e tal, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa a distribuir os serviços e tal, não existe muitos contratos, assim, né, entre os serviços definindo, não, as informações sempre vão chegar nesse formato, fica tranquilo, é mais naquela coisa da gente, e principalmente na velocidade que vocês crescem de microserviços do jeito que vocês falaram, isso deve ser um negócio dificílimo de controlar e de documentar também, né? Esse ponto que você tocou, Diego, é legal ressaltar porque hoje, pelo menos, eu desconheço algum time que tem algum tipo de teste de contrato, né? É uma das coisas que existe no mercado, né? Principalmente frameworks como Spring, já tem bibliotecas que facilitam isso, mas eu nunca vi um time aplicar um teste de contrato eficiente até hoje. É realmente assim, publica teu serviço. Se de repente alguém vir reclamar, falar que quebrou, você tem que dar um rollback, aí é comunicação no Slack, assim, sabe? Como é tudo meio bem monitorado, o New Relic começa a pitar, o Opsgenie começa a pitar, na hora já vai vendo quem que fez. A gente tem uma ferramenta que fala quais são os deploys que estão acontecendo nesse momento, e aí o cara já bate o olho lá e já te pinga, fala, cara, pelo amor de Deus, dá rollback aí que você tá quebrando meu serviço, sabe? Boa, cara. Bom saber disso. Um spoiler aí. A gente está trabalhando nesse quartil numa funcionalidade de teste de contrato, cara. Não sou o dono, não sei dar mais detalhes, mas tá vindo uma coisa legal aí. Tem outro ponto aí que vocês citaram no começo da conversa que eu acho que é legal citar. Cara, como é que vocês se preparam para uma Black Friday? O que muda na rotina de vocês na questão? Eu tava até conversando, não sei com quem que era, com uma outra equipe que usa microserviço também. Vocês fazem algum tipo de esquentar as máquinas, essas coisas assim? Como é que é esse processo, cara? Inclusive, eu estava falando disso um pouquinho antes de vir para a reunião, para a apresentação, por isso que eu cheguei atrasado. A gente tem sim, a gente faz, pelo menos na parte de serviços, a gente faz uma pré-análise de todos os serviços, a gente tem as métricas e a gente sabe qual é o consumo médio daquele serviço. E aí a gente faz uma pré-análise de consumo, por exemplo, a gente tem um serviço chamado Sequences, que ele usa por trás um Dynamo. Então a gente foi analisar como que está a configuração do Dynamo, qual que é as cotas que a gente tem de leitura e escrita, a gente foi analisar a tendência de RPM que a gente tem e com isso a gente consegue calcular uma gordura a mais que a gente vai colocar nesse serviço para que ele suporte a Black Friday tranquilamente. Eu vou comentar um pouco do lado do time de negócio, né? Normalmente a gente recebe todo ano, um mês antes, uma estimativa de qual que vai ser o aumento do tráfego que o pessoal de negócio espera. E aí, com base nisso, a gente já vai se preparando, né? A gente tem um script que aqui o time de arquitetura da minha equipe já montou, que a gente sempre revê esses caras toda Black Friday, né? Então, um exemplo,
vamos revisitar o rate limit de todos os serviços que a gente tem, né? Serviço de log, serviço de KVS, vamos aumentar um pouco, deixar com mais folga, né? Para pelo menos cobrir o esperado que o pessoal do negócio passou pra gente. Vamos analisar o banco de dados, quais são os bancos core que estão com queries lentas, né? Porque a gente também tem isso out of the box aqui no Fury. Se tiver, já vamos atuar, criar index. O banco tá... qual que é a CPU do banco? O banco tá 50%, 60%, então vamos solicitar uma máquina melhor pessoal do Fury. E aí eles rapidamente, sem downtime, sobem uma máquina, né, escala vertical, com uma máquina mais potente pra gente. Então a gente tem meio que um checklist que a gente vai seguindo assim todo ano pra relembrar, né? Porque a gente tem ferramentas de teste de estresse, só que pelo menos no meu time, a gente já chegou num patamar tão alto, né? Tipo, por exemplo, para Brasil, a gente já tá passando de 1 milhão, quase 2 milhões de notas fiscais por dia emitidas em runtime, assim, né? Pra poder sair do centro de distribuição. E aí, como é que você vai fazer um teste de estresse para 4, 5, 6 milhões, né? Então já começa a ficar muito fora do controle, impossível de fazer um teste de estresse, né? Normalmente só fazer um teste de um endpoint específico, mas começa a ficar bem complexo, né? Então a gente conta bastante com esse checklist de infra para garantir que pelo menos esses pré-recs a gente está compliance. Vocês citaram um pouco sobre, o Juliano principalmente entrou no ponto ali das limitações que o Fury traz em relação à linguagem em si. Outro ponto que eu queria puxar, e na verdade é o último ponto aqui, é a questão de beleza, assim, vocês têm as linguagens pré-estabelecidas que as pessoas trabalham, os bancos de dados pré-estabelecidos que as pessoas trabalham, mas, beleza, escolhi a linguagem que eu quero lá dentro. Até que ponto as equipes são sincronizadas em relação a framework utilizado, a arquitetura, como é que vocês definem isso? Ou isso é mais aberto, cada equipe vai se encontrando da maneira que achar melhor, desde que siga a questão da documentação ali do Swagger e tal? Como é que funciona isso? Posso falar um pouquinho do que eu tenho visto, né? A gente tem os serviços que padronizam os serviços que a gente pode utilizar. A gente tem as linguagens também que o Fury já dá. Quando você cria uma nova aplicação, ele já cria para você lá o arcabouço pronto. Porém, você tem alguma flexibilidade sim. Você pode, por exemplo, tem aplicações que usam Spring, tem aplicações que usam Ruby, tem aplicações que usam Spark. Então, dá para você ter esse tipo de flexibilidade sim. Aí já é um pouco mais de cada uma das equipes. O que você não consegue, por exemplo, eu quero usar um banco de dados diferente do que o Fury suporta, ou eu quero usar um storage diferente do que o Fury suporta. Aí você já não consegue. Do nosso ponto de vista mais assim de dev de negócio, né? Limitações de framework mesmo, eu nunca vi, assim. Bem aberto. Se você quiser usar Koa, Express para Node, por exemplo, você pode usar Golang, que tem bastante bibliotecas de rotas, por exemplo. A galera usa Gin, sei lá, dentre os vários, né? Para framework de bibliotecas é bem aberto mesmo. Tinha uma época, assim, muito antigamente, que eu não lembro, não sei que time que cuidava disso, que eles até criavam umas bibliotecas wrappers de algumas bibliotecas mais usadas, né? Tipo a biblioteca de serialização de JSON, biblioteca de, sei lá, de métricas. E aí eles disponibilizavam essas SDKs, só que a galera, eu não sei, acho que cresceu tanto, né? Muita gente nova que a galera nem usava aquilo, e aquilo acabava limitando um pouco. E aí, rapidamente, eles viram que não vai dar muito certo, então essas constraints para frameworks é bem aberto mesmo. Sim, e aí uma coisa importante é que, assim, a comunidade interna também ajuda a evoluir o Fury. Então, a gente tem o nosso GitHub aqui, todo mundo pode ir lá sugerir uma melhoria, enfim, e bugs, obviamente. Mas, assim, trago o exemplo de Kotlin. Até não sei quanto tempo atrás o Fury não suportava. Agora a gente já tem suporte para Kotlin, que foi uma pedida aí da comunidade, por exemplo. E isso vale para os serviços também. Então hoje qualquer um pode ajudar a gente, inclusive trabalhar em código do próprio Fury, submetendo alguma coisa no nosso GitHub. Porque também não funciona se você chegar no dev e falar Fury porque assim... Tem que ter o motivo, a pessoa tem que entender a motivação, tem que poder participar, tem que ter voz e é legal compartilhar isso aqui também. Só fazendo um adendo, essa issue do Kotlin foi eu que abri lá pra vocês, hein? Boa. Essa eu comemorei quando vocês aceitaram. Né? Show de bola. Eu ia falar isso mesmo, eu ia falar que o Soak participou da parte de Kotlin, foi muito legal. É uma linguagem
Agora é opinião minha, né? É fantástico, assim, a evolução do Java. E é legal que o Fury, o pessoal pediu, participou inclusive de colocar, de gerar o arcabouço, e a gente conseguiu colocar lá no Fury junto com a equipe do Rav, e ficou muito bacana. A gente vai evoluindo a plataforma também com a ajuda de todo mundo, né? Os meninos mesmo da equipe do SOC, o pessoal participou de outros projetos que a gente tinha, de construção de algumas bibliotecas para alguns serviços que a gente tinha. Então é bem legal essa colaboração que tem de todo mundo, tanto para a gente quanto para eles também, né? Gera, na minha opinião, gera um ownership, gera um sentido de dono, de que todo mundo é dono do Fury. E na real é isso mesmo, né? O Fury não existe sem todo mundo. Não adianta nada eu fazer o Fury se ninguém vai usar. Então todo mundo tem que participar disso. Esse ponto é legal porque isso acaba aliviando um pouco essa necessidade que os devs têm de aprender e trabalhar com novas tecnologias, né? Porque o Fury está sempre aberto para você ir enviar um PR e ajudar o pessoal que está desenvolvendo o serviço para a gente. Então, assim, extraoficial, né? Fora do seu horário normal, entregou suas funcionalidades, é full, livre para você ajudar o pessoal do Fury com algumas coisas. Teve um exemplo que além do Kotlin, né? Teve um outro exemplo que o pessoal do Fury Strings, que era o serviço que é novo, ainda está em beta, ainda estão abrindo esse cara, que é o uso do Kafka mais o Kinesis, né? E tem um maninho lá do Fury Strings que ele pediu bastante a nossa ajuda, porque a gente usava bastante Webflux aqui no Celery Invoice. E aí ele estava começando a usar esse cara e a gente acabou se envolvendo sem querer e colaborando para eles desenvolverem um serviço muito legal de strings aqui no Fury. Fascinado pelo Fury, cara. É bem legal. E só curiosidade, já que a gente está falando de linguagem, hoje Java/Kotlin é a linguagem mais utilizada aqui. Estatisticamente a gente não separa aqui internamente ainda, mas a gente precisa melhorar essa estatística de quanto tá para cada. E aí vem Go, cara, crescendo muito, muito fortemente mesmo o Go. Acompanhando a curva aqui, eu tô para dizer que Go deve passar Java em breve, se já não passou, preciso atualizar. E aí depois vem Python, e aí JavaScript e Node e família limitada. E a título de curiosidade mesmo, já que a gente tá falando de linguagem. Não, que massa, cara. Muito legal saber isso até. O Go tá crescendo muito, cara. É muito legal também porque é algo que cresce muito na infra também, né? Então, toda a parte de automação e tal. Então, cresce de vários ângulos diferentes. Mas, galera, cara, a gente já tá indo pra quase 1 hora de papo aí, cara. Eu quero agradecer demais a disponibilidade de vocês. Espero ter arrancado coisas que vocês nunca tinham falado antes sobre a estrutura de microserviços do Meli. E, cara, quero deixar aberto para vocês, caso vocês queiram compartilhar alguma rede social e também dar dicas finais, assim, porque provavelmente quem ouviu esse podcast até o final deve estar passando por um momento de decisão de utilizar microserviços ou não. Talvez algumas dicas que vocês possam deixar, principalmente para o início, baseado aí nas experiências que vocês tiveram, tanto na questão de construção da arquitetura, quanto no dia a dia, no desenvolvimento, como tratar isso com o time. Então, deixa aberto para vocês aí darem essas palavras finais. Primeiramente, agradecer, Diego, pela participação aqui. Fiquei muito feliz e empolgado quando me pingaram. Falei, não é possível que essa porta está se abrindo. E de dica, assim, que eu queria dar, tem algumas, tá? A primeira é, antes de você embarcar nesse mundo de microserviço de cabeça, veja quantas pessoas, né, tem no seu time ou na sua empresa. Se é uma startup pequena, né, com 4, 5 devs, toma cuidado, porque não é fácil você manter vários microserviços no ar. Isso dá dor de cabeça, dá trabalho, isso vai, a longo prazo, te cansar mais do que te dá de benefício, né, quando você tem pouca gente. Exatamente. O segundo ponto é caro. Então, use bastante a calculadora da AWS, desenhe bem os serviços para você ter um custo estimado, porque é muito caro, né? Principalmente quando acontece eventuais coisas como uma pandemia, por exemplo. Eu tenho uma startup de contratação de show, assim, e a gente teve que cortar todos os custos porque não estava tendo show. E como é que você tira tudo, desmonta tudo, assim, de uma hora para outra, sabe? Então, custo tem que tomar muito cuidado, porque microserviço vai aumentar muito, ainda mais se você for seguir a risca mesmo, tendo um RDS, né, um banco para cada microserviço, o custo do RDS é absurdo de caro. Então,
Tem que tomar esse cuidado também. E segurança, cara. Antes de sair também escrevendo para microserviço, veja como você vai fazer a parte de segurança. Porque uma coisa é você receber a request no monolito e ter um filtro ali para resolver a segurança da tua request. Agora, quando você passa a quebrar para vários microserviços diferentes, como é que vai ser? Né? Um filtro para cada... uma verificação para cada um dos microserviços. O banco vai suportar, né? Então, tem que... Acho que eu diria que esses 3 pontos é o que você mais tem que tomar cuidado para quem está iniciando com microserviço e quer migrar de um monolito para o microserviço. E além disso, bom, a rede social que eu queria deixar, me segue lá no Twitter, Gabriel Suac. E é isso aí. Queria aproveitar a carona do que o Suac disse. Primeiro, agradecer também a oportunidade, mas o que eu vejo acontecer bastante é que tem coisas que ficam muito hypadas aí na internet e todo mundo começa a querer usar já de cara, né? Então tomar muito cuidado com isso. Será que você realmente precisa de um microserviço agora? É uma startupzinha pequenininha? Começa pequenininho, começa maiorzinho, depois você pensa em como quebrar, tem que encontrar certinho qual que é o seu domínio, como é que você vai quebrar isso. Não é uma tarefa fácil como quando a gente lê em livros, aí parece que é tão simples, né? Tão fácil, e não é bem assim na vida real. Então tomar um pouco de cuidado com isso e não se deixar empolgar tanto pelas hypes, né? Toma cuidado, analisa direitinho, tenha um pouquinho o pé no chão, tá? Bom, falaram o que eu ia falar, eu tinha até anotado aqui, ó, não compre o hype. Mas é exatamente isso aí, não compre o hype. Todo mundo falando maravilhas, microserviços para lá, para cá. Cuidado com isso, assim, estude primeiro, leia livros sérios, procure informações decentes. Cuidado ao assistir um vídeo no YouTube e achar que você sabe tudo. A gente entrevista muitas pessoas aqui que você viu que o cara tem diploma de YouTube. E nada contra, assim, tem muito conteúdo muito legal em YouTube, mas há que se aprofundar um pouco mais. Então, cuidado com o hype dos microserviços e com o hype das tecnologias também. Não existe bala de prata, assim, todo mundo hoje em dia fala muito de Kafka. De repente você vai resolver seu probleminha lá com o Rapt e tá bom, tá ótimo. Às vezes com REST, né, cara? Às vezes eu conversei um tempo atrás com o pessoal do Neon lá, e eles falaram, cara, aqui a gente tá criando tal, tem os serviços ficam se comunicando. Eu perguntei, tá aí, é tudo Kafka, Rapt? Não, cara, é tudo REST se comunicando, é o que dá pra fazer agora e vai, assim vai, cara. Exato, e tá bom demais, né? Então, fala-se muito de fila, né, hoje em dia, e aí na nossa provinha aqui que a gente dá pras pessoas, cara, a galera sai enfiando em fila torto e direito, assim, sem sentido nenhum, por problema, certo? Mas enfim, tomem cuidado com o hype, e o Suac comentou um pouco aí do custo, né, da cloud. Realmente tomem cuidado com isso. Assim, há algum tempo atrás, inclusive hoje, né, a gente fala-se muito de transformação digital, que é você jogar a sua empresa para a nuvem, né? E agora a gente começa a ver o movimento contrário, né? Tem muita empresa indo para metal. Por quê? Porque a nuvem é cara pra caramba. O cara foi seguindo o hype, com promessas de escalabilidade, custos, etc. E quebrou a cara e tem que voltar lá pro servidorzinho in-house ou em alguma outra solução. Então tem que pensar bastante antes de fazer essa movimentação, porque um rollback costuma ser caríssimo. E finalizando aí, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui, nerd, falando com nerd é sempre uma delícia, né? E para falar comigo é só me procurar lá no LinkedIn, Juliano Marcos Martins, ou no Twitter, Juliano Martins, e boa, tô à disposição. E obrigado novamente. Cara, é muito massa o papo e é muito bom conhecer um pouco mais a fundo, assim, todos os problemas que vocês já passaram, os problemas que vocês passam hoje, mostrar o cenário nu e cru, digamos assim, do desenvolvimento dentro do Mercado Livre, e todo aquele processo que vocês mostraram da iniciação com microserviços. Cara, isso é muito massa ver que vocês começaram gente como a gente, né? Então começa
cara, começa liberando tudo, daqui a pouco vê que não dá certo, resolve e tal. E muito do que o Diego falou também é da questão de contexto, né, cara? Entender muito o contexto de vocês, entender muito o contexto de cada negócio, porque cada negócio vai aplicar de uma forma diferente, vai entender microserviço de uma maneira diferente, vai comunicar de uma maneira diferente. Então, é muito legal entender isso e mesmo assim, por trás, existir toda essa fundamentação por trás que dá embasamento pra gente criar essas soluções. Galera, obrigado demais pelo papo e vou deixar vocês aproveitarem a sexta-feira de vocês aí agora, daqui pra frente, após uma semana provavelmente muito cansativa, principalmente pro Gabriel aí que carregou um pesão nas costas a semana toda. Mas, galera, obrigado demais novamente e a gente se vê por aí.